Lá vem ele, lá vem ele. Grande Alô, alô. Moisés! Quando ele azul está aí. Tá me ouvindo bem, Moisés? Alô. Tá me ouvindo, né? Tudo bem, Moisés? Tudo bem. Muito Tá me bem, muito ouvindo? bem, muito bem. Muito bem. Primeiramente, eu quero agradecer. Primeiramente, eu quero agradecer a você pelo. Eu dei uma travadinha, mas ele está se ajustando. O Moisés é um patrimônio vivo em memória. Primeiramente, eu quero agradecer a você por esse convite, agradecer a essa preocupação, esse cuidado que o governo do Maranhão passou a ter, não é? Com os fazedores de cordel nesse estado, com os repetistas, com conquistas. Isso me deixa muito feliz quando eu vejo o produzido aqui, o inventário de todos os outros cientistas, como é o caso de Pernambuco, do Ceará, da Paraíba. Então, quando a Tá gente cortando sua fala. Está cortando? Tá. Alô? Não, Deu para tá ouvir bom. agora? Tá Tá tranquilo. bom? Olha, o Muito nosso bem. Então, secretário de Cultura está na live. Bem-vindo, Anderson Lindoso. olha só, quando eu vejo o secretário de Estado da Cultura participando de uma live dessa, exatamente, para ver o que a gente tem sobre o cordel brasileiro produzido nesse estado, a história está bastante avançada, não é? Hoje o cordel no estado ele é uma realidade, ele faz parte do calendário oficial do estado, ele é uma modalidade, é uma categoria do prêmio de mérito popular a nível do estado. Em São Luís se tem um dia municipal do poeta de cordel, que é o 1º de agosto. Hoje está espalhado no estado, nas escolas das públicas, como é uma realidade em Pindaré, Bom Jardim, Santa Inês, Santa Luzia. Então, isso é sinal de que nós estamos no caminho certo. Bem, Moisés, vamos conversar, começar essa conversa. Esse é Moisés Nobre, cordelista, mestre, reconhecido pela Secretaria Nacional de Cultura, antigo Ministério da Cultura, mestre na literatura de cordel, com ampla experiência e referência, e hoje a gente vai bater um papo aqui sobre a literatura de cordel. Também temos a presença aqui da presidente do Conselho Estadual de Cultura, gestores municipais, gestores estaduais estão presentes. Moisés, a primeira pergunta: o que é o cordel? O cordel, para começar, o cordel é um termo originário de Portugal, que era o que a gente chama aqui de cordão ou de varal, de estender roupa, onde os cordelistas entendiam ou colocavam em exposição, para venda, para comercialização, os seus livretos de literatura popular. Então, o cordel nada mais é do que a literatura popular, essa literatura que é do nosso povo, que faz parte do nosso dia a dia. E o cordel, a gente tem assim a ideia do cordel somente o impresso, o livreto, mas tem outra modalidade, outras linguagens no universo da literatura de cordel? Tem sim, Neto. E é importante que a gente fale que o cordel, ele se desmembra em várias modalidades. Por exemplo, o cordel de bancada, que é esse cordel do livreto, não é? O repente de viola, é literatura de cordel, o coco de embolada, não é? O aboio, não é? As loas do tambor de crioula, não é? O rap é o nosso cordel urbano. Que lindo! O rap é o nosso cordel urbano. Entendeu? Então, o cordel, ele é essa literatura do povo, passada para o povo, voltada para o povo nas mais diversas linguagens, nas mais diversas formas
de se fazer entender a sua própria literatura popular, a sua própria cultura. E o mais interessante disso é que o cordel, o mais interessante disso é que o cordel, e eu acho bem interessante assim, esse caso do Maranhão, por exemplo, eu faço questão de citar, é uma preocupação com o cordel social, com o cordel informativo. Não é? O que seria o cordel social? O cordel social é aquele cordel preocupado com as causas da juventude, por exemplo, preocupado com as causas do idoso, não é? Preocupado com a temática da educação, preocupado com a moradia, não é? Isso é cordel social. O cordel educativo é aquele cordel que ele vai explicando para as pessoas, vai educando as pessoas dos benefícios e dos malefícios de coisas existentes na nossa sociedade. Por exemplo, Paulino Nocebo, que é um poeta de Pedreiras, né, um poeta popular muito interessante, tem um trabalho muito interessante, ele tem um cordel educativo que chama-se O Gol Contra do Crack, que é exatamente para alertar a juventude dos malefícios da droga, que é o crack. Olha, então, Moisés, essa tua fala aí, ela casa exatamente com uma pergunta que fizeram. Assim, a gente percebe que a modalidade do Paulinho Nocebo é para alcançar a juventude. O jovem que tem, com essas tecnologias, está muito distante, já começando a se distanciar da leitura. E o cordel pode ser uma ferramenta educacional nas escolas? Isso que nos perguntaram. É assim, o cordel, por exemplo, quando eu falo que a gente sente hoje o cordel produzido no Maranhão no caminho certo, e quando eu digo que hoje, no Vale do Pindaré, por exemplo, vamos bem aqui, Santo Inês, Pindaré, Santa Luzia, Bom Jardim, não é? Ali no Vale do Pindaré, o cordel é uma ferramenta paradidática usada pelos professores com seus alunos na sala de aula. Não é? Quando você chega aqui em São Luís, por exemplo, o cordel está nas escolas da rede municipal. Eu tive a honra e tive o privilégio de trabalhar uma oficina de criação e produção de literatura de cordel com os professores dos 7 polos da rede municipal de ensino de São Luís. Isso foi um ganho de causa muito grande. Quando a gente chega no Vale no Médio Miarim, por exemplo, ali, a gente encontra Samuel Barreto, não é? Preocupado com o cordel nas escolas, levando o cordel para a juventude. Quando a gente tem um Edivaldo Santos, que Edivaldo Santos é a nossa referência do cordel matuto, que é uma outra linguagem de literatura de cordel. Lá em Cordel Matuto. Para esta juventude, cordel matuto, não é? Que é aquele cordel com a linguagem do caboclo, da roça, o caboclo do mato. Então, isso é uma modalidade de cordel. Então, lá a gente tem referências. Quando a gente vai para a área de Zedoca, por exemplo, a gente tem uma efervescência do cordel através do repente de viola. Nós temos referência em Zedoca, temos uma mulher chamada Rosinha, que tem o seu esposo, que é o Vital Ferreira, que é uma dupla fenomenal do repente de viola, que é uma modalidade do cordel. Quando a gente chega em Santa Luzia, a gente vê os repentistas de Santa Luzia, que isso é que é interessante, os repentistas de Santa Luzia, nas escolas da rede municipal, trabalhando com os professores da língua portuguesa, de literatura, de artes, não é? Isso é uma coisa muito legal, sinal de que o cordel que está sendo feito aqui está sendo valorizado. Mestre, tem uma mensagem, assim, um abraço da Casa do Cordel de Rio Grande do Norte, de Natal. Né? Muito bom acompanhando a gente. Isso, um pessoal excelente. Um abraço para essa rapaziada da Casa do Cordel também. São mestres por excelência. Mestre, a gente percebe a sua luta de inserir o cordel sempre na política cultural. Maranhão deu um passo muito grande, que a gente percebeu a presença da modalidade de cordel nos editais, por exemplo, do São João, tem o cordel. Também temos uma categoria de mestres da literatura do cordel premiados por nossos editais da política de mestre. Eu lhe pergunto, na sua concepção, o cordel no Maranhão ainda
não está tão divulgado como deveria, ou ele está iniciando o processo de divulgação, de difusão? Eu acho que, vamos dizer que nós estamos iniciando o processo de divulgação de difusão do cordel, que a gente já faz aqui há bastante tempo. Vou só voltar um pouquinho aqui e quero te falar o seguinte, falar para todos. O cordel aqui, a primeira notícia que se tem do cordel no Maranhão é com o Catulo da Paixão Cearense, no século XIX. No século XX, não é? No século XX, quando eu me entendi como criança, e eu tenho o maior orgulho em dizer isso, a minha mãe era ajudante de cozinha numa casa na rua Antônio Raiol, que quando me mandavam ir ao mercado comprar uma cabeça de alho, eu, em vez de descer a ladeira da Antônio Raiol, eu dava a volta pela Magalhães de Almeida para ver os repentistas tocando suas violas, né, recitando os seus cordéis. Não é? Então, a gente tem uma história longa do cordel. A gente tem César Teixeira, que é uma referência brilhante do cordel na ilha. Zé Chagas, que é um paraibano que adotou essa cidade como sua pátria. Nós temos aqui em Inhaúma, não é, o mestre Jonas, que é um repentista de viola, figura fenomenal, excelente. Tá entendendo? Então, o que eu acho, Neto, professor, o que faltava para a gente aqui era exatamente esse momento que nós estamos começando a ocupar, esse espaço que nós estamos começando a ocupar. Vejam bem, quando nós temos um Dia Municipal da Literatura de Cordel em São Luís do Maranhão, na capital, não é pouca coisa, não. Há poucos anos atrás, e eu quero saudar aqui a memória de Ribamar Moraes, que era do Centro de Cultura Popular, um provocador, que uma vez me provocou e que disse que aqui não tinha cordel, que o único cordelista que ele conhecia aqui era eu. Aí eu falei para ele, eu posso ter visibilidade, mas cordelista tem vários aqui no estado. E isso me suscitou, e eu agradeço a ele e a memória dele, porque isso me provocou a fazer o mapeamento dos cordelistas do estado. Não é? Então, em 2014, quando o IFAM ligou para a Isaurina, que é nossa amiga aqui do IFAM no Maranhão, e disse, nós temos uma referência aí do cordel no Maranhão que chama Moisés Nobre. É a única pessoa que a gente conhece. Procura ver o que é que tem de cordel para lá. E a Isaurina está aqui, ó, o material, eu entreguei para lá. 2018, ou seja, 4 anos depois desse papo, não é? E, assim, nesse tempo eu sugeri 3 polos, 3 regiões para ela se certificar realmente que aqui tinha cordel. Vale do Pindaré, lá na região de Caxias, a região dos Cocais, e no Médio Miarim. Então, em 2018, o IFAM me manda um convite para ser partícipe da assinatura do inventário do cordel brasileiro como patrimônio imaterial do Brasil. Quando a gente tem o cordel no calendário oficial do Estado do Maranhão hoje, falando hoje, quando a gente tem o cordel no calendário oficial do São João, por exemplo, não é? Que é um espaço aberto aos cordelistas, aos declamadores de cordel, aos repentistas, aos conquistas, não é? Isso não é pouca coisa, não, é um ganho muito grande. Quando a gente tem o cordel maranhense como uma modalidade do Prêmio de Mestre de Cultura Popular do Estado do Maranhão, isso não é pouca coisa, não. É um reconhecimento. É verdade. Então é uma luta nossa, é uma luta nossa. É uma pergunta que surgiu aqui, que também é minha. E qual a relação... Só rapidinho. A relação, se existe ou não existe, ou alguma correlação entre xilogravura e cordel? Existe sim. Eu ia exatamente falar disso agora. Nós temos a xilogravura é um elemento desta linguagem da literatura popular, que é a literatura de cordel. Não é? É o que seria as fotografias, as imagens que conta, que mostram os elementos da literatura de cordel. Então a xilogravura é um elemento dessa linguagem. A nossa maior referência de xilogravura, e o cara que é muito relacionado com o cordel, e ele está no meio, é o nosso querido Ayrton Marinho. Ayrton Marinho. Mas hoje, por exemplo, você vai a Pindaré Mirim, você encontra um menino como o Uglis, que é um camarada que faz a xilogravura, ele faz o talhe na madeira. Não é? Você chega bem aqui no Anjo da Guarda, você encontra um jovem também que é xilógrafo. Então isso aí já são reflexo, resultado, não é? Desta referência maior que nós temos da xilogravura no Estado.
Ayrton Marinho, não é? Hoje, a gente trabalha muito com essas ilustrações, com a isogravura, que é uma... A isogravura, eu diria que é um parente da xilogravura, não é? A xilogravura é trabalhada no isopor e a xilogravura é feita na madeira. Mas a relação é grande, esse é um elemento. E xilogravura? Isogravura é o que a moçada muito usa. Eu uso muito hoje, nessas oficinas que eu ministro nas escolas, eu uso muito hoje a isogravura, porque é uma metodologia mais rápida, mais prática para você passar. Às vezes eu chego numa escola em que eu tenho que dar uma oficina de uma semana em 4 horas de relógio, não é? Então a gente já vai preparado. A isogravura serve exatamente para isso. Mas o ideal é a xilogravura, que é talhada na madeira. E eu quero saudar essas 3 figuras, as 3 gerações da xilogravura do Maranhão. Ayrton Marinho, que é a nossa referência maior, Uglis lá, que é o menino lá de Pindaré Mirim, e um jovem aqui do Anjo da Guarda, que agora me falhou a memória. Mas mestre, ele é irmão, inclusive, do nosso amigo Valdemir Nascimento. Mestre, vamos falar agora do reconhecimento do cordel como patrimônio cultural e material do Brasil. Então, nós temos agora, a partir de agora, é oficializado, nas 3 esferas de poder, a proteção dessa linguagem, né, para a sua preservação. A pergunta é, o cordel tem risco de desaparecer, enfraquecer? Pergunta 1. 2. Quais seriam as ações emergenciais de proteger, promover o cordel? Olha, Beto, essa é uma boa pergunta. Eu creio que hoje o cordel ele não corre mais esse risco eminente de desaparecimento, exatamente por esse reconhecimento, por essa salvaguarda, não é, que foi dado como patrimônio cultural e material brasileiro. Não é? Aqui, por exemplo, inclusive, nós já conversamos muito isso com você, com o Elaine, não é? Que sempre nos dá uma força para que a gente faça o tombamento do cordel aqui a nível de Estado. Não é? Nós temos uma conversa com o IFAM nacional, também voltando aqui ao IFAM, vou já chegar nessa... o IFAM nacional me chamou aqui para a gente fazer o tombamento aqui, ele aqui como o registro aqui, não é? Mas a pandemia nos impossibilitou disso, não é? Agora que nós vamos retomar esse contato. Mas eu acho que isso é uma coisa muito grande, né? Quando você vê hoje, eu vejo assim, quando você vê o repentista, o cordelista se sentindo representado, tendo espaço nesses editais, tendo esse reconhecimento a nível de Estado, por exemplo, e aí chega esse momento de pandemia, aí eu faço a pergunta, eu não tenho preocupação muito comigo, com a minha pessoa, mas eu me preocupo, por exemplo, com os repentistas do interior do Estado, não é? Eu me preocupo muito com os repentistas que andam na orla marítima, aqui em São Luís, tocando as suas violas, cantando os seus repentes e angariando o seu recurso, não é? Eu me preocupo muito com isso. Eu me preocupo com Jonas aqui, não é? Que é um repentista, um cara excelente aqui de Inhaúma, que inclusive a gente tem que ter essa preocupação com essas pessoas. Eu me preocupo com Raimunda Frazão, por exemplo, com Gorete Pereira, não é? Que é mulher. Eu me preocupo com o Socorro Menezes, lá de Trizidela do Vale, não é? Essas ações emergenciais que a gente pode salvaguardar o dia a dia desses mestres que são de notório saber. Mestre, a presença feminina no cordel sempre teve ou isso é mais recente? Boa pergunta. O cordel, antes aqui no estado, ele era muito masculino, não é? Muito raramente você encontrava uma mulher nesse meio cordelístico, não é? Mas nós temos um número pequeno de mulheres no cordel do Maranhão, mas hoje essa presença feminina é uma realidade e é um divisor de águas,
Por exemplo, nós temos uma mestra reconhecida a nível de Estado. Isso não é pouca coisa, não. Isso é um ganho muito grande. É a primeira mestra reconhecida a nível de Estado. Que Mulher é? negra, quilombola, Raimunda Frazão, não é? Então, isso é importante. Quando você vê Socorro Menezes, no auge dos seus 80 anos, não é, na sua lida de pessoa simples em Crise dela do Vale, fazendo o seu cordel, isso lhe deixa responsável, não é? Lhe deixa preocupado com as pessoas. Quando você vê Gorete Pereira, uma pessoa do povo, que faz cordel, uma mulher do povo, que é daqui de São Luís, ex-gari, não é? Você vê a presença da mulher. Quando você vê Rosinha Alves, lá em Zé Doca, eu estou dizendo Rosinha, que é a referência de lá, mas tem outras mulheres. Quando você vê as professoras nas escolas, por exemplo, em Santo Inês, professoras fazendo cordel, N professoras fazendo cordel, N meninas, estudantes fazendo cordel, isso é sinal de que a mulher no cordel hoje é uma realidade. Mestre, as culturas populares, elas se conversam. O senhor considera, por exemplo, que a toada de Bumba Meu Boi, a toada do tambor de crioula, é cordel? É cordel, é repente. A toada de tambor de crioula é repente. Obviamente que tem toadas que fazem parte do repertório, que fazem parte do cancioneiro popular, que não se pode ficar sem apresentá-las nas suas apresentações, né? Nas suas rodas de tambor, por exemplo, não é? Nas suas apresentações do Bumba Boi. Mas é cordel. Tem cantador de Bumba Boi que chega assim, como diz a minha mãe, nos seus quase 80 anos, espritado, por exemplo, entre aqueles cabas lá de Guimarães, que o caba chega, toma 2 doses de cachaça e quando entra, o parafuso vai afrouxando aqui e o caba vai metendo o repente. Então isso é cordel, isso é literatura popular. Olha, a cantora José Padilha fez uma pergunta aqui que também é meio dúvida para mim. O cordel cantado, então, o repente é o cordel cantado, o repente é uma forma de cordel, o livreto é uma forma de cordel? Olha, o livreto a gente denomina de cordel de bancada, que é este cordel didático. Não é? O repente de viola é quando o cantador chega aqui, pega a viola e diz, qual é o tema hoje? O tema é juventude. Aí ele vai criando em cima daquele tema juventude. O coquista, né, que é o coco de embolada, os emboladores que trabalham com o pandeiro, não é? E tem os declamadores, né? E tem os declamadores também, que também fazem o seu cordel cantado de alguma forma, porque o cordel ele tem um ritmo, e ele tem uma sonoridade, não é? E tem os cordelistas cara de pau, que às vezes chega, tipo eu, que às vezes chega em qualquer lugar e vai inventando, não é? Eu brinco muito com o pessoal que faz a minha produção, inclusive eu quero aproveitar a oportunidade e saudar o pessoal, a minha equipe de produção, e eu costumo dizer para eles assim, vamos montar aqui, vamos fazer qual é o... Não se preocupem, vamos chegar lá, vamos ver como é que é a situação. Dependendo do que for a situação, se aplica a metodologia. E eu acho que é uma forma de fazer cordel também. Mestre, a gente percebe a paixão transpirando no senhor pelo cordel. Quando essa paixão começa? Como é que começa assim, o cordel na sua vida? Veja bem, eu vou começar aqui pelo teatro. Eu comecei a fazer teatro em 1979, não é? E em 1981 o Gilson César me levou para o Laborarte. E eu já fazia cordel, mas não sabia que era cordel. E lá eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que, inclusive, eu quero fazer uma reverência aqui em especial a ele, não é? E depois eu faço uma outra reverência também, mas eu quero fazer uma reverência muito grande, especial a Nonato Pudim, não é? Que era um poeta cordelista desaparecido em 1987. E esse camarada, eu tive a oportunidade em 1984 mostrar o meu cordel para ele. E ele disse que a poesia que eu fazia era poesia de cordel. Eu digo, então eu sou cordelista. Muito bem. O tempo foi passando e tal, e o teatro presente na minha vida, e quando eu saí do laboratório, eu entendi que eu poderia juntar a linguagem do teatro popular com a linguagem da poesia popular e fazer a minha arte.
Então, a partir desse momento, eu disse que o cordel era a minha bandeira de luta, era o meu objetivo como artista. Hoje eu sempre digo assim, com brincadeira, eu estou com 54 anos, eu não vou mais dar satisfação para ninguém, porque o cordel é a minha meta. Quando eu vejo um cordelista recitando um cordel, quando eu vejo um declamador, quando eu vejo a juventude interessada, quando eu vejo os professores preocupados, o cordel sendo usado como ferramenta paradidática, eu me recordo lá de 36 anos atrás e digo para mim mesmo, poxa, eu estava no caminho certo. Valeu a pena, né? Cordel é a minha bandeira. Valeu a pena, vale a pena. O cordel me fez criar 2 filhos. E uma é formada em rádio e TV, pela outra é outro. Estão acompanhando. Estão acompanhando, né? Então eu criei Maísa com cordel, e criei Pedro com cordel. E Pedro, hoje eu tenho a honra de tê-lo como partícipe dos meus recitais, é meu músico, me acompanha, a Josiane faz a nossa produção, não é? E isso me deixa muito feliz, porque o cordel é a nossa bandeira. Caru, a fotografia entrou, seja bem-vindo. Mestre, o cordel no Maranhão, a gente está percebendo que está havendo essa expansão, essa visibilidade. E o cordel, ele é uma arte popular, vem do coração dessas pessoas. Como é que, de repente, surge a inspiração? Onde se busca a inspiração? Esses cordelistas, a maioria das vezes, buscam inspiração para construir as suas rimas, o seu cordel. Olha, eu acho que é a sua própria situação, Neto. O repentista, por exemplo, ele pega muito, ele cria muito em cima da situação que ele está vivendo naquele momento. Assim é o cordelista de bancada, não é? Assim é o improvisador do cordel, sempre trabalhando com temas do momento. Obviamente que tem coisas lúdicas, tem coisas jocosas, só para fazer o público rir, mas quando é um cordel engajado, que aí é como eu vejo o cordel brasileiro produzido aqui no Maranhão, é um cordel muito preocupado com a inspiração nesse momento atual, no que está se vivendo. Por exemplo, o momento político é um momento que eu tenho visto produções cordelísticas de pessoas que mandam para mim, me pedem uma sugestão, me perguntam como é que está, se está legal, e eu vejo, por exemplo, o Tio Lino, que é um cordelista lá de Monção, o cara trabalhando com esse momento político. Quando eu vejo cordelistas, mulheres trabalhando, e homens também, esse momento da pandemia, esse problema da saúde, não é? Então, isso é uma preocupação social. Então, isso faz esse diferencial do cordel produzido aqui. Quer dizer que o cordel é um instrumento de resistência, de posicionamento, de discussão da política, vamos dizer assim, da sociedade em geral. O Ariston de França, lá de Imperatriz, pergunta ele está com muito carinho aqui com a gente, acompanhando, se toda poesia rimada é cordel. Ariston de França, meu amigo desde a década de 80, meu amigo de quase 40 anos, um abraço, meu irmão. Não, nem toda poesia rimada é cordel. Por exemplo, o soneto é uma poesia rimada e não é cordel. Não é? Tem outras modalidades da poesia rimada que não são necessariamente cordel. E como saber essa diferença? É muito simples. Quando você pega, por exemplo, um soneto, você vem com uma quadra, um terceto e um terceto. É um soneto, não é cordel, não é? Mas quando você pega uma quadra, uma sextilha, uma septilha, um oito aquadrão, um galope à beira-mar, um martelo agalopado, não é? Você vê que é literatura de cordel. Moisés, como é que eu vou descobrir o que é um martelo agalopado, por exemplo? Não é? Simples. É uma estrofe com 12 versos, não é? Onde os versos, cada linha que compõe a estrofe, vai rimando. Um exemplo, ele começa rimando a primeira com a terceira, a segunda com a quarta, lá na frente a quinta já
já rima com a sexta, a sétima com a nona, até chegar no 12º verso, que é o martelo que vem dar certinho a métrica do martelo galopado. Você pega uma sextilha, uma estrofe feita de 6 versos, não é? Uma quadra, eu posso chegar e dizer assim: mulher, entidade plena de amor, carinho e sorriso, por ela valeu a pena se perdeu o paraíso. É cordel, porque é uma quadra. Entendi. Essa é a diferença. Qual a principal... A Ana Damasceno, ela pergunta assim: qual a principal característica ou para se tornar cordel? Eu acredito que o que caracteriza que eu pegar 2 materiais e eu saber esse é cordel, esse não é? É muito simples. Quando você pega um livreto, por exemplo, que tem estrofes de 6 versos, onde o primeiro não é obrigado a rimar com o terceiro nem o quinto, mas o segundo, o quarto e o sexto verso rimam entre si. É uma diferença do que é cordel. Mas, por exemplo, você pode ter a história, como eu tenho aqui no meu acervo, um livro eu guardo ele para exemplificar, eu exemplifico, levo sempre nas minhas oficinas e exemplifico para os alunos o que não é cordel, é uma poesia onde eu posso, o autor, tem uma hora que ele fala que ele roubou a mulher num cavalo, não sei o quê, e pão rima com sabão, e não sei o que, é uma mistura, mas o livreto é do tamanho de um livreto de cordel, mas não é cordel. Essa é a diferença. Entendi. Nós estamos quase acabando o tempinho, mas tem uma pergunta interessante. Essa garotada aí, que faz a cultura urbana, a arte urbana, que tem essas disputas rimadas, principalmente, muito comum no Rio de Janeiro, que seja rap, alguma coisa, é cordel? Quando se trata do rap, é cordel. Hoje, a visão, quando se discute cordel hoje no Brasil, nós consideramos, nós sempre dizemos assim, o cordel brasileiro produzido no Maranhão, o cordel brasileiro produzido no Rio Grande do Sul, o cordel brasileiro produzido no Ceará. E a gente entendeu que o rap é o nosso cordel urbano, é o cordel do centro urbano, do centro da cidade. Então, essa batalha de rima é como se fosse um festival de repente, sem violas. Entendi. Com outras características, com outra musicalidade, mas é cordel. Agora, mestre, a gente está encerrando. Eu não podia deixar que o senhor expressasse o seu talento. Eu queria que a sua despedida fosse em forma de cordel. Muito bem. Antes de eu fazer essa despedida, eu quero, primeiramente, agradecer ao seu convite, professor Neto de Asile, agradecer ao espaço que o governo do Maranhão, através da Secretaria de Cultura, tem dado ao cordel brasileiro produzido do Estado, não é? Quando eu vejo o Luiz Carlos Pinheiro lá de Grajaú, não é? Participando dos editais do Estado, isso me deixa feliz, é sinal de que nós estamos no caminho certo, não é? Quero agradecer o pessoal da minha produção, que mesmo trabalhando em home office, mas você percebeu que eles estavam todos desesperados, que eu dizia, Jandiane, eu não consigo entrar em cena, e Pedro me dizendo, pai, calma, e minha filha, por outro lado, pai, está na hora, né? Mas então eu quero agradecer ao empenho de todos e quero sair dizendo assim, agradeço esta janela que me acabaram de abrir. Vou me despedindo agora, depois dessa vou sair, dizendo muito obrigado, foi bom estar aqui, desfiando o meu cordel, agora eu tiro o chapéu para vocês me aplaudirem. Muito obrigado. Maravilha, mestre. A gente agradece, assim, a alma fica repleta de felicidade ver que a arte brilha. Abração, meu amigo, turma que nos acompanhou, foi mais um Papo Criativo e parabéns, Moisés. Nós agradecemos por você existir. Muito obrigado. Tá? Muito obrigado. Tchauzão, gente. Até mais. Tchau, até a próxima.